Olá, amigas e amigos, nós estamos de volta com o nosso Pod Costa. Hoje nós convidamos para dar um depoimento aqui sobre a sua trajetória de vida e também pelo seu trabalho, um dos políticos que já tem tradição no Piauí, apesar de jovem. Nós estamos falando do deputado Marden Menezes. Atualmente ele está sem partido, mas hoje pertence à base do governo Rafael Fonteles. Tudo bem com o senhor, deputado? Tudo bem, Feitosa, quero te agradecer pelo convite, dizer que é uma satisfação estar aqui no Pod Costa e à disposição para a gente conversar um pouco sobre o Piauí, sobre essa trajetória, sobre os temas e as pautas que interessam ao seu público e à população. Tranquilo. Dessa entrevista também faz parte aqui o nosso querido Júnior Santos, também repórter do grupo Lupa 1. Deputado, inicialmente gostaria que o senhor contasse assim, ligeiramente, resumidamente, a sua trajetória, como o senhor entrou na política, como foi que pelas mãos, acredito que do seu pai, Luiz Menezes, para quem a gente aproveita aqui nesse depoimento e manda um grande abraço, um fraternal abraço para uma das figuras que a Piripiri muito deve, uma das figuras mais carismáticas daquela região, que é o ex-prefeito Luiz Menezes. Então, eu gostaria que o senhor contasse aqui a sua trajetória. Bom, meu pai, Luiz Menezes, como você já disse, é a grande referência desde o início. Eu cresci na cidade de Piripiri, vivenciando o ápice dessa trajetória de um grupo político que ele liderou e que realizou muito pela nossa cidade. A gente costuma dizer que, tirando o que nós fizemos, a partir da liderança do Luiz Menezes e a partir do momento em que nós ingressamos na vida pública com a colaboração de tantas pessoas, famílias, pessoas, homens e mulheres capazes, se tirar o que nós fizemos, em nossa cidade fica muito pouco. Então é uma história de realizações. Ele era o espelho, a referência, como um ídolo e, além disso, sendo pai, estando perto. Esse ambiente me puxou para a vida pública. Eu já, rapaz, aqui fazendo faculdade em Teresina, aliás, desde o ensino médio, vim para o Dom Barreto, depois fiquei no Diocesano, passei no vestibular muito cedo, cursei odontologia na Universidade Federal e fazia direito no CEUT, na primeira turma de direito do CEUT em Teresina. Mas a minha vida era muito ligada naquela época a Piripiri, como ainda tem hoje uma ligação muito forte, e todas as férias, todo feriado, todo evento, inauguração, campeonatos, eu sempre gostei também muito do esporte e sempre tive muito perto da comunidade. Então aquilo me chamou para perto da política como um todo, períodos de campanha, nas atividades públicas, nas solenidades eu estava sempre presente e meio que era uma consequência natural para aquele jovem que conviveu com um pai que era um grande líder, que conviveu com a nossa comunidade e participou já antes da própria formatura da tomada de decisões, dando opiniões em pontos importantes dessa história dos últimos anos em nossa cidade, foi praticamente inevitável ingressar na vida pública. Você sabe qual era a única pessoa que não queria? Exatamente o meu pai, que foi prefeito por 5 vezes, 2 vezes deputado estadual e até hoje, e durante muito tempo acredito que será o maior homem público da nossa terra. Então ele não queria que eu ingressasse na vida pública, fazia muito O gosto. restante da família que quer? Exato. A família e o grupo político, os nossos amigos, aliados, as famílias todas queriam, mas ele não. E aí foi onde, quer dizer, ao contrário do que se pensa, que ele meio que me projetou, planejou, a minha entrada na política foi o contrário. Havia um chamamento do grupo político, das pessoas que faziam parte desse grupo, lideranças, vereadores, os familiares também, as pessoas que estavam sempre presentes nos núcleos de decisão, no grupo que realmente tomava as decisões, mas ele era contra. E mesmo diante dessa realidade, a gente acabou ingressando e já disputando uma eleição, a primeira eleição para deputado estadual.
Nessa primeira eleição, eu estava na mesma agremiação partidária que o saudoso jornalista Donizete Adalto. Houve todo aquele problema, a morte do Donizete, isso acabou prejudicando a sigla na qual eu estava filiado de uma maneira realmente irreparável, e mesmo estando entre os 30 mais votados, eu acredito que naquele primeiro pleito eu devo ter ficado em 25º dos 30 deputados mais votados, o partido não fez o quociente eleitoral e, portanto, eu não logrei êxito nessa primeira disputa. De lá para cá, já no início da minha trajetória no PSDB, nós tivemos uma longa e bonita trajetória no PSDB, foram 2 décadas, 20 anos, 6 mandatos conquistados e uma história muito bonita de serviços prestados à população piauiense, à população tanto de Teresina como do interior. Qual foi a primeira vez que o senhor ganhou a eleição? Eu ganhei a eleição, bom, depois dessa primeira investida? disputa, eu lembro que o governador então era o governador Monsanto. Houve um convite para que eu ocupasse a pasta do turismo na época, talvez pela minha juventude, pelo fato de estar sempre envolvido com atividades culturais, com eventos de natureza turística e também pelo, acredito, dinamismo, pela nossa maneira de ser. O governador Monsanto, à época, nos convidou para a Pientu, que era o órgão oficial de turismo. Fizemos um belo trabalho na Pientu e na metade desse trabalho houve então a cassação do governador Monsanto. A essa altura, eu já estava filiado ao PSDB a convite do prefeito Firmino Filho, que era um grande expoente, um jovem expoente da política piauiense. Firmino Filho, no início da sua trajetória, me fez o convite: Marden, eu quero você no PSDB, você é um quadro jovem que tem um grande futuro no nosso estado, na política piauiense, gosto da sua maneira de ser, quero você aqui conosco. E até então o Firmino deveria ser o candidato a disputar o governo do estado com o apoio de Monsanto. Com a cassação de Monsanto, havia essa expectativa e eu já estava filiado ao PSDB. Porém, houve uma tomada de posição do Firmino, vamos dizer assim, surpreendente, quando ele decidiu compor com o PFL de Hugo Napoleão, indicando o vice, e pelo fato de já estar filiado ao PSDB, de ter uma ligação àquela altura muito forte com o Firmino, eu segui a liderança do Firmino, embora a minha tendência natural fosse ficar com o MDB, e naquela altura o ex-governador Monsanto insistiu até para que meu pai, que era um dos prefeitos mais renomados do Piauí, aceitasse o desafio de ser candidato ao governo. Ele refutou, não aceitou o convite do então governador Monsanto, que tinha sido cassado. Monsanto buscou um nome para apresentar, o convite foi feito a meu pai, ele recusou, e o fato de eu estar afiliado ao PSDB me fez com que eu seguisse a liderança do Firmino. Embora a decisão que o Firmino tenha tomado tenha sido muito difícil, a grande preocupação era a questão também da fidelidade partidária. Havia uma insegurança jurídica naquela época e seria muito difícil estar no PSDB e não estar no palanque do PSDB. Portanto, eu segui a partir dali a liderança do Firmino. Perdemos a eleição para o governo, eu fiquei na primeira suplência, mas já tomei posse como suplente na Assembleia. Na metade do mandato eu fui titular e a partir daí, já na eleição seguinte, dentro do PSDB, eu já conquistei o meu primeiro mandato sendo eleito e depois dessa primeira vez, mais 4 vezes completando a 5ª eleição. Considerando o primeiro mandato, que metade dele eu estive na Assembleia como suplente, ao todo são praticamente 6 mandatos. 6 mandatos menos 2 meses, que foi o período em que eu não estive lá. Quando o senhor foi efetivado, quem é que estava na frente? Ai, meu Deus. Acho que nós estávamos numa coligação de 17 eleitos. Então eram muitos parlamentares. Assim, lembro bem do Roncalho, Wilson Martins,
Moraes Souza Isso Filho. A bancada do PSDB era composta, porque naquela época, Feitosa, existiam as coligações. Isso. Então houve uma coligação na época do antigo PFL Democratas com o PSDB, e essa coligação elegeu 17. Mas do PSDB, a nossa bancada era composta pelo ex-governador Wilson Martins, Moraes Souza Filho, Roncalli Paulo, Luciano Nunes, Ismar Marques, que ficou abaixo de mim, ficou na segunda suplência, e outros colegas. Certo. Eram muitos. Deputado Léo Júnior, na época, Homero Castelo Branco, Tadeu Maia faziam parte do Democratas, do PFL. Deputado Marden, a eleição plena mesmo, porque nessa aí o senhor assumiu, mas por 2 anos, né? Assumi por 2 anos e me titularizei. Fui Na titularizado. outra que veio já se elegeu pelo PSDB. Exatamente, pelo PSDB. E de lá em diante foram 5 vitórias com o PSDB. Então o senhor... Não, aliás, 4 vitórias com o PSDB e a última já no Progressistas, porque eu disputei essa última eleição Isso. pelo Progressistas. Então o senhor passou quanto tempo no PSDB? Foram mais de 20 anos. O senhor foi para o PSDB, acabou de dizer, por influência, por A pedido convite do do Firmino. Firmino Filho. Mas o senhor tinha uma ligação muito forte também com o prefeito Silvio Mendes. Como era isso? Não, o doutor Silvio é um amigo da família. O doutor Silvio estudou com meu pai. São médicos formados na mesma faculdade, no mesmo ano, na mesma turma. Então há uma relação pessoal, né? Sempre houve, do doutor Silvio com a minha família. E essa relação, ela veio antes da política. Eu me tornei político antes do doutor Silvio, porque eu já disputei a eleição bem antes do doutor Silvio. Quando ele foi candidato a prefeito a primeira vez, eu já era deputado e já era da base do Firmino. Coincidentemente, estávamos no mesmo grupo político, mas a relação pessoal, ela é muito anterior à relação política. Isso. Aí, então, o senhor teve esse tempo todo de PSDB e hoje o senhor deixou o PSDB. Na verdade, eu já deixei o PSDB há algum tempo. A relação com o PSDB. Eu praticamente fechei a porta do PSDB, né? O PSDB foi definhando a nível nacional, aqui no Piauí, por decisões, na minha opinião, equivocadas. Nós, eu e o Luciano, por exemplo, que éramos os quadros mais jovens, deputados estaduais, expoentes do partido, mas em determinadas tomadas de decisões, a nossa opinião, a nossa vontade não era a que prevalecia. Então, em várias circunstâncias ao longo da trajetória do PSDB, infelizmente, foram tomadas decisões que nós, obviamente, não concordávamos, mas por sermos pessoas de grupo, pessoas de compromisso, permanecíamos em atenção à liderança do partido, que normalmente estava entre o prefeito Firmino e o doutor Silvio Mendes. E a gente, por lealdade, até pela questão da fidelidade partidária, permanecíamos. Ao longo desse tempo aí, na sua militância do PSDB, o senhor foi se afastando um pouco da liderança de Firmino Filho e se aproximando mais da liderança de Silvio, ou eu estou enganado? Na verdade, a história no PSDB foi muito bonita. E eu não me arrependo de nada, porque eu sempre na minha vida, quando estive para valer. Se eu estou de um lado, eu sou grupo, eu tenho posição e eu honro sempre com a palavra dada. Então, no PSDB, qual era a principal referência? Normalmente o líder da capital, que oscilou aí, ele tinha o Firmino como o primeiro líder, mas que a partir do momento em que houve o início da trajetória do Dr. Silvio, essa posição de líder ela meio que ficou dividida. Em parte, ora, Firmino estava numa posição de ascendência, em parte, em determinado momento, Dr. Silvio. Eu e o Luciano, a gente sempre tentou equilibrar, harmonizar e manter as coisas dentro de um clima de unidade, de aproximação, de mãos dadas. Mas em política, se está numa agremiação partidária, você junta pessoas com CPFs distintos, que às vezes discordam de determinados pontos ou pautas, e há uma convergência para aquilo que é um objetivo comum.
analisando a disputa que é feita entre várias agremiações. No caso do PSDB, como eu acabei de externar a você, e isso fica para a posteridade, nem sempre o pensamento do Firmino coincidia com o do Dr. Silvio e vice-versa. E quando isso acontecia, havia realmente uma divisão ali interna, e dentro dessa divisão interna, era muito difícil para quem estava próximo, de certa forma, se movimentar, navegar nesse mar que nem sempre era pacífico, nem sempre era calmo. Embora, na maioria das vezes, havendo uma discordância, mais adiante se acabava chegando numa unidade, num consenso. Mas às vezes, esse clima não era tão amistoso, tão pacífico, do ponto de vista político. Mas o senhor se aproximou mais do Dr. Silvio. Acredito que em E algum... o deputado Luciano, também outra grande figura que a gente ressalta aqui, uma grande personalidade, bem intencionado da política do Piauí, ele era mais firmino. Eu não diria assim, eu diria que em determinado momento... Eu tiro isso pela eleição da Assembleia, se você se lembra. Vamos lá, eu vou ser bem franco e bem claro, como sempre fui. Então, em determinado momento, a condução, vamos dizer assim, do prefeito Firmino era uma condução com a qual nós concordávamos. Então, obviamente que a gente seguia a linha de pensamento, a corrente que era adequada para aquele momento específico. Foram muitos anos. Quando isso acontecia, a gente deixava claro que a posição, que o caminho a seguir era aquele, seja o Firmino ou seja o Silvio. Quando acontecia da gente entender que a tomada de posição do Dr. Silvio era a mais correta para aquela determinada circunstância, também o contrário acontecia. Só que o fato de ter essa relação pessoal e familiar, que ela é anterior à relação política, talvez isso, o fato de ter uma abertura do ponto de vista pessoal, do convívio maior, passou essa impressão para a população. E, de fato, do ponto de vista pessoal, eu tinha uma afinidade maior com o Dr. Silvio, mas em se tratando do partido e da tomada de decisões, eu sempre procurava me movimentar pelo interesse coletivo, de grupo e da população. Eu digo isso porque teve uma eleição na Assembleia e que o prefeito Firmino Filho apoiou o candidato do Palácio Karnak, Fábio Novo. E as pessoas ligadas o prefeito entrou mesmo para valer, então o prefeito Firmino Filho. E o senhor foi um dos expoentes contra. O senhor ficou do lado de Temístio Filho. Ali o senhor já estava rompido com o prefeito Firmino Filho? Não. Na verdade, cada eleição, seja da Assembleia, seja eleição municipal estadual, tem a sua história. E nenhuma é tão simplória ao ponto de você analisar somente sob um aspecto. Todas são muito complexas. Você sabe quando foi essa eleição? No ano em que o candidato a governo seria o atual senador Marcelo Castro, com o apoio do MDB, com o apoio de Wilson Martins, com o apoio de Silvio Mendes. O Silvio tinha enfrentado, Dr. Silvio tinha enfrentado Wilson Martins e o senador João Vicente Claudino, numa disputa em que o PSDB naquela época foi para o segundo turno. Dr. Silvio praticamente só conosco, com o PSDB e com alguns líderes do interior, sem a estrutura que tinha na época o então vice-governador Wilson Martins e o próprio senador João Vicente. A seleção foi para o segundo turno, Wilson e Silvio. E João Vicente ficou com Wilson. Depois, na sucessão de Wilson, se esperava o Dr. Silvio candidato ao governo. Dr. Silvio aceitou ser vice do senador Marcelo. Você lembra? E o entendimento político naquela época é que o MDB apoiaria Marcelo Castro, Moraes Souza Filho assumiria o governo e daria continuidade ao apoio a Marcelo Castro, correto? Isso. Wilson Martins seria candidato ao Senado e o Dr. Silvio seria o vice, numa aliança do PSDB com o PSB e com o MDB. O que ocorreu? Assim que o ex-governador Moraes Souza Filho assumiu o governo do estado, um grupo
né, dentro do MDB, um grupo político muito forte, junto com o ex-governador, teve a intenção e acabou manifestando o seu desejo de disputar o governo do estado. E aí, no caso, a candidatura que era para ser, a chapa que era para ser Marcelo Castro, Silvio e o Wilson Martins, teve que ser modificada, porque o candidato acabou sendo o governador Moraes Souza Filho, que disputou a reeleição. Até aí, ok. O que houve? Nesse intervalo, o saudoso Firmino Filho, grande líder, não queria que o PSDB ficasse mais nessa aliança, porque ele não concordava com a quebra de compromisso na época da aliança que havia sido feita, onde o candidato ao governo seria o Marcelo Castro, e não o governador Moraes Souza. E aí Firmino tinha a intenção, e eu faço aqui essa revelação, Feitosa, bastante interessante, que naquela altura Firmino desejava uma aliança pública com Wellington Dias. Naquela eleição, a vice de Wellington foi a Margarete Coelho, correto? Nessa construção que Firmino defendia, nós, o PSDB, não permaneceríamos nessa aliança, porque houve essa quebra do compromisso que foi feito, e faríamos uma composição com o PT e com progressistas, indicando o nosso grupo a vice, que seria a minha pessoa ou a do Luciano Nunes. Ou seja, houve um convite para que eu ou Luciano aceitássemos uma candidatura de vice-governador ao lado de Wellington Dias. E pelo fato de haver essa divisão dentro do PSDB e já com uma pré-campanha em andamento, nós tomamos a decisão de ficarmos onde estávamos. Mas era a intenção do prefeito Firmino Filho muito clara, e ele insistiu à época para que ou eu ou Luciano aceitássemos a vaga de vice na chapa com ele. Porque eu acabei de dizer, nós acabamos decidindo ficar onde estávamos. Nós, o partido, eu, o deputado Luciano Nunes, os pré-candidatos que estavam nas chapas proporcionais do PSDB. Voto vencido, então, do prefeito Firmino. Exato. Firmino tinha a intenção de fazer uma aliança pública, aberta, sem nenhum tipo de subterfúgio, com Wellington e com Ciro na época. Então a vice foi a ex-deputada federal, atualmente no Sebrae, dirigente do Sebrae Nacional, Margarete Coelho. Qual era a sua opinião na época, deputado, sobre essa aliança com o governador? Não, eu, assim como o deputado Luciano Nunes, opinamos por ficar onde nós estávamos, mas a realidade é que a vaga de vice naquela chapa foi oferecida, houve um convite para mim ou para o deputado Luciano Nunes. Convite esse transmitido ao prefeito Firmino, que nos procurou e pediu que nós avaliássemos. E foi feita essa avaliação e nós ficamos. Pois bem... A revelação, de uma certa forma, me parece inédita, né? Acredito que nos bastidores o meio político já tem conhecimento disso. Então estou lhe dando aqui uma informação importante que eu acho que vai ser interessante. É a segunda que o senhor dá. Para a população acompanhar. Eu ainda vou rabiscar um livro, ainda vou tirar um tempo para falar sobre esses detalhes que em algum momento, se uma tomada de decisão, seja de qualquer figura política importante que participou dessas tomadas de decisões nos últimos anos, de repente a trajetória do Piauí seria outra. Mas, enfim, a vida ela é construída dessa forma. Você toma a decisão no momento e segue adiante. Deputado. Então, só para você entender, para chegar nessa eleição da Assembleia. Então, o Wellington ganhou no primeiro turno uma vitória esmagadora para o governo do Estado e não conseguiu a maioria de cara nas urnas para o Legislativo. Ou seja, o ex-governador Zé Filho perdeu a eleição, mas elegeu uma bancada, salvo engano, de 17, 18 parlamentares. E aí foi quando veio a disputa entre o deputado Fábio Novo e o deputado Temístocles, a qual você se refere. E aí eu sempre tive uma excelente relação com o deputado Fábio. Veja só, já tinha naquele mesmo ano sido convidado para uma possível vaga de vice, o que para mim foi uma honra muito grande receber esse convite, embora a gente, nem eu nem o deputado Luciano Nunes aceitamos, pelos motivos
já ditos aqui, nós tínhamos um alinhamento, já estávamos nesse alinhamento e preferimos ficar da forma como estávamos. Mas a verdade é que na disputa Temístocles e Fábio, eu não tinha nenhuma rejeição ao nome do Fábio. Nenhuma. Sempre fomos bons amigos, um bom deputado estadual, um bom colega de assembleia. A questão é que o ex-presidente Temístocles fez muito pela Assembleia. E o Temístocles era TV Assembleia, Rádio Assembleia, o anexo, uma série de realizações importantes que trouxeram grandes avanços para casa. Sempre foi um grande aliado. Então a minha escolha por Temístocles não foi para contrariar o Firmino, não foi para contrariar o Fábio, foi a favor do Temístocles. Então, o prefeito Firmino, naquela época, como você disse, declaradamente apoiou o deputado Fábio para presidente da Assembleia, embora ele não votasse na Assembleia, porque ele estava prefeito. Naquela altura, Firmino Paulo estava no seu primeiro mandato e Luciano Nunes. Ambos seguiram a orientação do prefeito Firmino. No meu caso, não era uma eleição propriamente partidária, era uma eleição de mesa diretora da Assembleia. E eu tinha essa relação muito próxima com o ex-presidente Temístocles e até hoje tenho, de gratidão e reconhecimento ao trabalho que ele fez como presidente da Assembleia. Então a minha tomada de decisão a favor do Temístocles não foi contra o Firmino, não foi contra o Fábio, foi a favor do Temístocles. Deputado, Respondendo a pergunta. essa divergência, o senhor sente que gerou algum afastamento entre o senhor e o Firmino? Na época, sim. Firmino, ele não entendeu bem, e aí eu passei a ser tratado. Veja só, outra de bastidores aqui, viu, Feitosa? Passada essa eleição da Assembleia em que Temístocles venceu o deputado Fábio Novo numa votação apertada, que eu lembre, foi a única que nós chegamos a ir às urnas, a Vera, de fato. Uma votação de 16-14. Talvez se eu tivesse ficado com o Fábio, a pedido do Firmino, talvez o Temístocles não tivesse vencido aquela eleição. Tinha empatado. E ele, Firmino, não digeriu bem isso, passou a me tratar realmente de uma forma diferente. Houve um distanciamento, isso é público e é inegável, e não há porquê omitir isso aqui. E, naquela altura também, eu tive um outro convite para fazer parte da base do governo Wellington Dias, que tinha acabado de perder a eleição para a presidência da Assembleia, a base do governo, apoiou o deputado Fábio. Não havia uma segurança em relação ao posicionamento da maioria da casa e eu recebi esse honroso convite. Mas, da mesma forma, acabei permanecendo onde estava por uma série de questões e pelo meu posicionamento à época. Eu quero ressaltar que o ex-governador Wellington Dias, hoje ministro, sempre foi uma pessoa completamente acessível, sempre me tratou da melhor forma possível, respeitoso. Eu nunca vi o ministro Wellington, como a gente diz no futebol, dar uma cotovelada em ninguém. Nunca vi o ministro Wellington destratar ninguém. Mas a verdade é que eu vinha nessa sequência do PSDB, seguindo essa trajetória do PSDB, enquanto o partido, obviamente, tinha um respaldo, tinha uma presença importante a nível de Brasil e a nível de Piauí. E, infelizmente, essa realidade do PSDB ela foi minguando, né? Não por culpa minha, não pela minha vontade, posso aqui afirmar de outros colegas, como é o caso do deputado Luciano Nunes, mas a realidade do partido a nível nacional e a nível de Estado, ela meio que foi definhando, e chegou a um ponto de ficar insustentável a presença no PSDB. O senhor chegou a ser, inclusive, ser colocado como um nome que estava em preparação até para ser candidato a governador do estado pela oposição. Olha, essa posição, ela chegou para o deputado Luciano Nunes. Em algum momento, havia o meu nome e o do deputado Luciano Nunes, mas por uma questão mesmo de reconhecimento meu, de entender que o deputado Luciano Nunes reunia as melhores condições para unificar
a oposição à época, eu fui o primeiro a dizer, não, o melhor nome é o do Luciano. Por quê? Porque eu sempre fui muito do embate, né? Eu sempre fui da infantaria, eu sempre estava muito à frente. E isso, querendo ou não, trazia alguns desgastes. Então, o deputado Luciano Nunes, na época, ele era mais diplomático, ele era mais, vamos dizer assim, mais articulado entre as grandes lideranças e entre as siglas do nosso estado e, obviamente, que a sua candidatura partiu dessas opiniões, dentre elas a minha, de que naquela altura ele reunia as melhores condições para a disputa. Aí, a questão do resultado, enfim, foram uma série de fatos que aconteceram à época. É público? Talvez não seja público, mas nos bastidores se sabia que o deputado Luciano Nunes era candidato a governador pelo PSDB, mas não tinha o apoio efetivo do prefeito Firmino Filho. O senhor Essa, pode falar sobre isso? essa é uma das queixas que a gente tem à época. A gente acredita, eu particularmente acredito, que se o prefeito Firmino Filho tivesse entrado na campanha do Luciano de uma forma mais contundente, mais incisiva, mais proativa, acredito que o Luciano teria tido um desempenho melhor. O que você Agora, acha que agora, aconteceu? agora, vamos reconhecer que o ministro Wellington Dias sempre foi um candidato fortíssimo e sempre que disputou, sempre foi o favorito. Então, assim, o PSDB, ele teve essa... Firmino não deu um apoio branco a Wellington, não? Não posso afirmar isso, eu estaria sendo leviano. Mas nos bastidores se comentava isso. estaria- Na realidade, ele não queria a eleição do Eu Luciano. estaria sendo leviano. Mas a relação PSDB e PT, que à época era antagônica, existiam várias lideranças de ambos os partidos que enxergavam até mais semelhanças do que diferenças. Quer dizer, havia defensores de uma unidade. Em algum momento, o prefeito Firmino foi um defensor dessa aliança. Ela não se concretizou porque as lideranças do PSDB... O senhor falando isso assim, isso aí não pode ser interpretado como assim que o senhor esteja insistindo hoje que em muitos momentos o Firmino Filho defendia uma aliança com o PT por causa da sua situação de hoje, não? Não. Dar uma justificativa para a sua... Firmino sempre foi um político com P maiúsculo. Isso tem que ser dito. Eu acredito que ele, em algum momento, vislumbrou que, tendo uma parceria com o governo do estado, ele poderia realizar muito mais por Teresina. Firmino nunca viu Firmino pensando nele, depois nele, depois nele. Não. Firmino sempre teve esse compromisso com o coletivo. Talvez tenha sido, talvez não, com certeza foi o maior gestor que Teresina já teve. E Você pegou deixou... Ferraz para o senhor? Eu não convivi com o professor Alferraz dentro da vida pública. Já li, acompanho, conheço a história, assim como você e muita gente. Mas acho difícil alguém ter feito por Teresina mais do que o Firmino fez. Então não era uma discussão fulanizada, apequinada por interesse próprio. Existiam várias variantes, como eu te disse. Você não pode analisar uma decisão política tomando por base só um ponto, só um ângulo do problema. Você tem todo um cenário nacional, você tem toda uma realidade local, você olha para as composições nas casas legislativas, você tem que observar a vontade popular, o que dizem as ruas. Por exemplo, naquela aliança de Firmino com Hugo, ali eu acredito que eu era bem jovem, mas já estava no partido e já ocupava uma posição de certo destaque. Eu acredito que lá foi mais um pedido, uma quase que imposição do PSDB a nível nacional, que era muito forte, do que propriamente partiu da vontade dele, Firmino. É a percepção que eu tenho. Falou-se isso na época. Tanto que o povo não foi consultado, tanto que o resultado foi muito ruim, porque houve uma derrota e até para o povo de Teresina aceitar a presença dessa aliança nos palanques, eu lembro que eram situações difíceis. Quando apresentava o nome dele, ele foi inclusive vaiado, havia uma rejeição muito grande à decisão. Deputado Marder Menezes, o senhor agora há pouco, quando se referia a
preferência de Luciano Nunes pela candidatura a governador, que o senhor preferia, porque o Luciano era mais diplomático, isso, aquilo, outro. O senhor falou que era da infantaria, né? Era o homem que batia mais. E o que houve que o senhor passou para o governo? Infantaria não quer dizer bater, mas quer dizer ir para a luta. A minha decisão de apoiar o governo... Cansou de ser oposição? Não é que eu cansei de ser oposição, eu apenas reconheço o trabalho que está sendo feito pelo governador Rafael. Modelo de gestão que, na minha opinião, se assemelha muito mais com o modelo que o Firmino implantou em Teresina no início da sua trajetória. A minha tomada de decisão de estar na base do governador não é uma decisão contra ninguém. É uma decisão a favor de um governador jovem, proativo, que em alguns pontos está revolucionando o nosso estado. Acabei de sair de uma solenidade onde nós homenageamos o secretário da Educação, Washington Bandeira. Em 2 anos, o Piauí é primeiro no IDEB no Nordeste, é o 4º no Brasil, é o estado com maior percentual de alunos inscritos em cursos tecnológicos e profissionalizantes. É o estado que primeiro inseriu o estudo e a prática de inteligência artificial na grade curricular do ensino médio. O estudante hoje no Piauí, ele estuda robótica, ele tem acesso à educação financeira, ao desenvolvimento de sistemas, ao empreendedorismo, a uma série de disciplinas inovadoras que trazem o que há de mais atual e moderno em educação no mundo para cá. Então, esse salto da educação é um exemplo. Como é que eu vou ficar contra um governo que, na minha ótica, está mais acertando do que errando? Então, eu nunca tive nenhum problema de ordem pessoal com nenhum governante, muito menos com o ex-governador Wellington Dias. Porém, o modelo de gestão não era o modelo de gestão com o qual eu me identificava. Acho que as pessoas estão muito presas a essa questão das siglas, das bandeiras, de símbolos. Eu me atenho às pessoas. E é preciso dar crédito a um governador que, de fato, é diferente dos demais. Houve esse convite, eu avaliei e é muito simples. Basta ir lá no dicionário, Feitosa. Oposição. Você é oposição quando você discorda de um modelo de governo, de um sistema de governo, de um modelo de gestão. Se eu estou entendendo, se eu enxergo, se eu vejo, se eu aprovo a maneira como o governador está se portando enquanto gestor, por que eu vou ficar na oposição? Quer dizer que política você tem que agir como se fosse time de futebol, que eu sou Flamengo e sou Flamengo até morrer. São questões... É o hino do Flamengo diz isso. Sim, eu sou Flamengo até morrer. Política é uma outra realidade. Cada eleição tem sua história, cada período tem o seu momento. Você já observou, por exemplo, que há determinados gestores que em determinada época eles estão focados, estão trazendo resultados, ouvem a população, ouvem as suas bases. E há determinado momento que esses gestores se acomodam, não querem mais ouvir ninguém. E isso é do ser humano. Há períodos em que há uma acomodação, há períodos em que há uma disposição. São ciclos que eles se renovam, que eles iniciam, muitas vezes se interrompem e às vezes se renovam. No caso do Piauí, o atual modelo de gestão implementado pelo governador, na minha opinião, deu um choque de gestão em todas as áreas. Se você conversar com os produtores do agronegócio, os produtores agrícolas, todos, ou a sua grande maioria, vão reconhecer que os avanços nos 2 anos do governador Rafael são bem consideráveis. Se você observar na segurança pública, a redução de homicídio, de latrocínio, de furto e roubo de celular, de uma série de dados que eram gravíssimos, e principalmente em cidades polo, eu posso citar aqui Piripiri. Até outro dia, Piripiri já completava 5 meses sem um homicídio. Há pouco tempo atrás, você estava tendo 2, 3 por mês. Então, esses números, esses resultados, eles são importantes, eles são muito representativos. E eu entendi que, estando na Assembleia, eu entendi e me permiti o direito de colaborar com o Piauí estando na base do governo. E aí, qual o problema? Deputado, Se eu entendo que o governador está indo bem
se ele pediu e requisitou o meu apoio, se eu entendo que posso colaborar, e se eu vejo esse momento como um momento importante para o futuro do Piauí, por que não colaborar? O senhor acha que E mais um detalhe que é preciso ressaltar, mais um detalhe, eu não fiz isso sem ouvir, tapando os ouvidos e sem ouvir a voz das ruas. Eu consultei toda a minha base política e eu não ouvi um não de nenhuma liderança. Quer dizer, todas as lideranças que estiveram comigo, que caminharam comigo, quando eu fiz a consulta, recebi o convite do governador e enxergo o governador dessa forma. E aí, qual a sua opinião? O que é que você acha? Você acha que nós devemos dar esse crédito, dar esse apoio? Praticamente unanimidade. Então eu ia ficar contra, por quê? A prefeita de Piripiri ironizou a sua adesão. Faz parte, né? Porque há uma rivalidade, é uma disputa muito renhida em Piripiri. É uma relação muito tensa, né? Muito, muito complicada. Não é surpresa para mim. Deputador, como alguém vindo da oposição, eu queria agora que o senhor falasse mais como político, analisando a composição, enfim. Isso não lhe preocupa? Porque se a gente for analisar a oposição, né, além das 3 baixas que aconteceu, foi a sua, né, Thales Coelho, Bárbara Soares, aí a deputada Gracinha Monson também pode aderir ao governo, Wilson Brandão também não deve disputar a reeleição. Como é que o senhor vê isso? Como é que uma oposição assim, né, diminuta, pequena, com pouca atuação, o senhor acha que isso é bom para o Estado? Isso não lhe preocupa? Me diga uma coisa, quem fez oposição? Porque se você observar a votação na Assembleia, praticamente toda a Assembleia tem votado e aprovado os projetos do governador. São raríssimos os casos em que um ou outro colega deixou de votar nas mensagens do governador. O tamanho da oposição, ela depende muito da aceitação da gestão, da aprovação do governante. Se você tem um governante que tem ampla aprovação popular e da classe política, normalmente, consequência, a oposição não ser tão numerosa. Eu acho que o que acontece hoje é isso. O governador tem aprovação de muita gente, até de quem não esteve com o seu partido lá atrás, mas que reconhece na condução do governador uma condução que coloca o Piauí como modelo de gestão, que atende a diversas pautas que eu sempre defendi, e repito, segurança pública, educação, que eu já citei aqui os dados, o apoio ao produtor rural, uma série de ações e inovações que estão acontecendo, desburocratização dos serviços, o acesso à tecnologia, o investimento em energias limpas, energias renováveis que preservam o ambiente. Então, enfim, são pautas que eu sempre defendi, que elas estão sendo trabalhadas, na minha opinião, com uma atenção maior, com resultados, que é o que é importante. Então, se eu, assim como outros, reconhecem esse momento, e eu não digo só a classe política, mas eu digo o povo, então, obviamente, que quanto maior a aceitação do governante, menor a oposição. Então, existe comentários de que o governo vai fazer agora uma reorganização administrativa e que nessa reorganização tem lá cargos para o senhor. O senhor não estabelece, não teme que alguém possa estabelecer uma ligação dessa sua adesão ao governo com essa sua ocupação prática no governo? Feitosa, eu tenho 22 anos de vida pública. Meu pai é médico, foi prefeito, foi deputado e aposentado como servidor do Estado, efetivo do hospital. Minha mãe era efetiva da Assembleia desde o ano de 1988. Ao contrário do que alguém tentou dizer outro dia para me prejudicar, ela era servidora efetiva da Assembleia antes até do meu pai ser deputado estadual. É verdade. Nenhuma relação com a minha presença na Assembleia. Então, meu pai e minha mãe, servidores efetivos aposentados. Um médico, a outra professora e depois servidora administrativa da Assembleia. Década de 80, ou seja, nessa altura eu devia ter 13, 14 anos. Minha irmã é procuradora do Estado, concursada, procuradora do Estado do Piauí. Eu não tenho um irmão, um parente de primeiro, segundo grau ou terceiro grau ocupando qualquer cargo
de gestão, nem em prefeitura e nem no governo do estado. Minha esposa é farmacêutica, é profissional liberal, então eu não tenho nenhuma dependência por cargo e muito menos estou apoiando o governador em troca disso. Nada. E nem tenho essa intenção. A minha intenção, quando compus, e tenho convicção que tomei a decisão mais acertada para o momento, para o Piauí, com o governador e está na sua base, é diante de tudo isso que nós estamos vendo. Você vê o governador ocupar uma tribuna, fazer parte de um evento, seja ele em São Paulo, seja ele no exterior, impressionante a capacidade de raciocínio, a inteligência do governador é fato. Rafael é inteligente, é acima da média, é um cara que não para, eu não vejo o governador descansar. Ele está lá numa agenda no exterior, no dia seguinte já está no interior do estado inaugurando uma obra, realizando uma ação concreta de governo, tem feito investimentos importantíssimos, a recuperação da malha asfáltica das nossas estradas. Os dados da educação que eu citei são realmente impressionantes, os da segurança também, através do secretário Chico Lucas, Washington Bandeira na educação. A equipe do governador, o governador conseguiu, Feitosa, equilibrar, que é algo que o Firmino sabia fazer muito bem. E aí é onde eu digo que o governador Rafael lembra muito o Firmino também no início da trajetória dele. Ele sabia equilibrar o lado técnico com o político. Não era nem muito político e nem só técnico. E é isso o que nós estamos vendo no Piauí. Detalhe, o governador tem critério, atende a esses critérios, não viu o governador quebrar, desonrar a sua palavra. Então, da forma como está, eu acredito que o Piauí está em boas mãos e eu não iria, a essa altura do campeonato, com 6 mandatos, com uma história muito linda na Assembleia, com inúmeros projetos que trouxeram benefícios concretos à população do Piauí, eu não iria rasgar minha história depois de uma trajetória respeitada. E o que eu sinto das pessoas e o que eu posso te garantir nas minhas bases é que esse é o melhor momento político que eu vivo em termos de quantidade e qualidade de apoios que nós temos em todo o Piauí. Deputado, em relação à sua expulsão do Partido Progressistas, dos 3, né, que aderiram ao governo, como eu já citei, Bárbara, Carlos Coelho e o senhor foi o único que ficou sem partido, né, assim, foi expulso do partido de forma brusca. Como é que foi isso? Os líderes progressistas dizem que deram prazo para o senhor e que o senhor não deu nenhum retorno e que, por isso, ao vencer o prazo, eles tiveram que tomar essa medida. Isso aconteceu de fato? Até que ponto essa afirmação é verdadeira? Eu poderia até te perguntar, ao Feitosa, o que é que vocês acham que aconteceu? Porque não há uma explicação lógica, racional. Hoje, a realidade é que, tirando o deputado Wilson Brandão, que anunciou, né, a sua aposentadoria, ou seja, não irá mais, sua aposentadoria da política, do ponto de vista de candidatura, né? Mas o Wilson, eu acredito que enquanto ele tiver sangue ali nas veias e vida, ele vai estar dentro do nosso meio e é um grande líder, é uma liderança histórica, um cara muito grande, o deputado Wilson Brandão. Mas tirando o Wilson, eu acho que praticamente todos se afastaram do Progressistas, à exceção do deputado Gustavo Neiva. No meu caso, como você disse, eu fui o único a ser perseguido. Não consigo compreender. Foi o único expulso. Vocês queriam assim, assinalar alguma coisa na história, alguma coisa com relação ao senhor? Bom, se pensaram em me prejudicar, acredito que fizeram besteira, porque ficou muito claro uma perseguição de ordem pessoal. Tanto que os demais não sofreram nenhuma retaliação. O senhor tem falado nessa questão de perseguição pessoal. Quem é dentro do progressista que lhe perseguiu, então? Feitosa, eu sempre evito dar os nomes para evitar que essas pessoas se sintam mais impelidas
a continuar fazendo o que tentam fazer com a minha pessoa. Não que eu tenha medo, não tenho medo de absolutamente ninguém, mas também não vou jogar luzes e valorizar essas pessoas. Eles sabem quem são, sabem que eu sei quem são. Boa Mais de uma parte, pessoa? sim, com certeza. Lá tem uns 2 ou 3 que acho até que houve um certo conluio entre essas pessoas para tentar me prejudicar. Se tentaram prejudicar, acredito que se deram muito mal. O deputado Então, eu não Everton Lira tem uma aproximação com a prefeita de Piripiri, que é sua adversária ferrenha. Ele seria um Tosa, desses aí? eu já lhe falei que eu não vou citar nenhum nome, evito, peço até você que respeite essa Tá bom, posição, tranquilo. porque eu acho que não acrescenta a ninguém, muito menos a mim perder tempo com isso. O que eu posso falar do Progressistas é que eu lamento a forma como eu fui tratado, uma maneira desrespeitosa, vergonhosa para a sigla, uma sigla que tem um ministro no governo federal, correto? Participa do governo federal. O partido não teve candidato na capital, ou seja, não havia um membro do partido disputando a eleição majoritária. Então, se fosse a questão do apoio ao governador Rafael, o partido dá apoio ao governo Lula. Se fosse a questão de Teresina, o partido não teve candidato. Mas o detalhe é que eu apoio e voto. O meu título eleitoral é lá em Piripiri. E lá em Piripiri o Progressistas apoiou a candidata da situação, que pertence ao mesmo partido do governador. Então, qual seria o motivo para me perseguir? Quer dizer, são inúmeras incoerências, contradições. Isso tudo deixou claro que realmente era uma questão. Foi todo o partido? Foi, o partido apoiou a situação, que é do mesmo partido do governador. Então, se pelo fato de eu estar na base do governador, não se justifica, porque o partido tem um ministro junto ao governo federal. O meu título de eleitor é de lá, de Piripiri. Teresina, o partido não teve candidato majoritário. Aqui eu apoiei o Fábio Novo, como todo mundo sabe, e apoiei não contra o doutor Silvio, não contra quem quer que seja, mas a partir da decisão que eu tomei de estar com o governador Rafael. Então não poderia estar na base do governador e negar esse apoio ao Fábio. E não tenho nenhum problema qualquer com o doutor Silvio, desejo até, torço para que o doutor Silvio faça uma boa gestão, inclusive estou à disposição para colaborar. A minha tomada de decisão em Teresina, ela foi consequência da aliança com o governador. Muito simples. Então, Feitosa, não havia nenhum motivo lógico, razoável, coerente para sofrer a perseguição pública, midiática, que um partido com a história do Partido Progressistas fez com a minha pessoa. Tenho uma boa relação com o ex-ministro, senador Ciro Nogueira. Nada contra o senador, sempre tivemos uma relação muito respeitosa, muito decente e preservo essa relação com o senador Ciro Nogueira. Agora não entendo o porquê dessa celeuma toda, porque na verdade foi um circo, né? A minha opinião é que essa história toda do Progressistas mais se assemelha a um circo. Não vi isso acontecer com mais ninguém no Brasil. E se queriam me prejudicar, pelo contrário, eu estou livre, leve, solto, né, muito à vontade, convicto de onde estou, do meu papel, do que estou fazendo pelo Piauí, do que posso fazer pelo meu estado e pela nossa população. O senhor encontrou o doutor Silvio depois da adesão? O que ele disse? Não tive uma conversa com o doutor Silvio depois da sua eleição. Tive um encontro rápido no aeroporto e o cumprimentei normalmente. Acredito que o doutor Silvio ele tem grandes desafios, porque já era sabido que Teresina ficaria em frangalhos. Isso já era sabido antes. Mas, diante dessa realidade, parabenizo inclusive o governador Rafael, que se colocou à disposição para colaborar. E não só o governador, mas todos nós estamos à disposição para colaborar. Eu mesmo
pretendo destinar emendas parlamentares impositivas para ajudar o município de Teresina em alguns aspectos naquilo que estiver a meu alcance. Quando o senhor preserva aí o senador Ciro Nogueira, o senhor já nos deixa assim mais leves para imaginar o que o senhor chama de trama que foi feita com o senhor lá no Acredito Progressista. que do ministro Ciro, do senador Ciro, uma atitude tão pequena, tão grotesca, não partiria. Não é homem para isso com a sua história, e eu preservo o respeito e a boa relação que sempre tive. Pois é, o senhor não votou no Silvio Mendes, mas o senhor, pelo que sabemos, e o senhor não nega, o senhor tem um amigo que vota, inclusive, no senhor no primeiro time do prefeito Silvio Mendes. Bom, eu tenho Como é que é isso? Eu tenho uma boa relação, uma relação de parceria de trabalho, e acredito que é um jovem expoente da política do Piauí, de Teresina, que é o vereador Zé Neto. Teve uma votação muito importante, significativa, relevante, assim, foi uma votação realmente surpreendente para uma primeira candidatura, alcançando acima de 6.000 votos. Uma pessoa de bem, é um amigo pessoal, e nós participamos da eleição do vereador Zé Neto. O vereador Zé Neto contou com o nosso apoio aqui em Teresina, além do meu apoio, o apoio do deputado Georgiano Neto, um grande amigo e parceiro de trabalho, do senador Júlio César, e desse grupo político mais próximo ao PSD, que é onde eu me encontro. Então, nós fizemos parte da eleição do vereador Zé Neto. O vereador Zé Neto teve o nosso apoio. É um amigo e é um parceiro de trabalho. Já o convite para o vereador Zé Neto ir assumir a relevante, a importante função de secretário municipal de Esportes e Lazer, essa é uma atitude que partiu do prefeito Silvio Mendes, dele próprio, como é bem característica do Dr. Silvio. O Dr. Silvio sempre foi um homem de ter autonomia, de ter independência na sua tomada de decisões. Ele fez o convite, na época o vereador Zé Neto até nos comunicou, e eu entendo que ele tomou uma atitude mais do que correta em procurar ajudar o município, ajudar a gestão em Teresina a realizar, através do desporto, da prática esportiva, de tudo que a CEMEL pode fazer. E nesse aspecto também, por ser uma pessoa muito ligada ao desporto, a minha pessoa, todos sabem, eu sou desportista nato, sou apaixonado pelo futebol, sou um representante do Conselho Regional de Educação Física, embora não seja formado em Educação Física, mas eu falo pela Educação Física na Assembleia, autor de inúmeros projetos de leis que consolidaram direitos para os profissionais de Educação Física. Sou defensor de todas as modalidades e da prática esportiva, como mais ainda como prevenção para a saúde, como um instrumento para a qualidade de vida. Obviamente que o conselho que eu dei ao Zé Neto, eu digo, se você foi convidado, vá e faça o melhor possível, porque Teresina precisa e merece. Acho que o Dr. Silvio fez uma grande escolha, e da forma como eu puder ajudar, independentemente de qualquer questão política, mas do ponto de vista administrativo e de gestão, se precisarem do meu apoio, da minha colaboração, já me coloquei à disposição na destinação de emendas de recursos, assim o farei. Deputado Márcio Menezes, o senhor falou agora há pouco ali que sempre é um homem ligado ao esporte. O que é feito do 4 de julho? Por que o 4 de julho não cresceu mais? Houve um tempo que o 4 de julho, o time lá de Periperi, era assim uma coqueluche, uma coisa. O que está vendo? Bom, o 4 de julho é um dos clubes de maior tradição do futebol piauiense. O primeiro time de futebol profissional do Piauí, do interior, a ganhar um campeonato foi a CEP, nos anos 90, e logo o 4 de julho ganhou um bicampeonato. Naquela época, o 4 de julho e a CEP, a Sociedade Esportiva de Picos, eles deram um up, né? Eles
levantaram, elevaram o futebol profissional do Piauí. Tanto que as rendas, os públicos cresceram bastante, principalmente quando se descentralizou as finais de campeonato. Antigamente, nos anos 70, anos 80, as finais de campeonato até o início dos anos 80 só aconteciam no Albertão. Então, quando veio aí o 4 de julho, a CEP democratizou o futebol do Piauí. Isso é fato. Foram determinantes, CEP e 4 de julho. O 4 de julho é tetracampeão piauiense, é o único time da história do Piauí a vencer um clube do eixo Rio-São Paulo, um grande clube brasileiro, numa competição oficial. O 4 de julho venceu aqui o São Paulo numa Copa do Brasil, no Albertão. Tem uma tradição imensa. Agora, futebol se faz com recursos. E, por lei, o município de Piripiri sempre colaborou com o 4 de julho, por lei aprovada na Câmara de Vereadores. Infelizmente, com a atual gestão, além de não haver nenhum tipo de suporte, de apoio por parte do município, muitas vezes o clube acaba sendo prejudicado. Então, se você observar, por questões políticas. Você acha que o 4 de julho tem ligação com a sua família, com o histórico do seu pai, alguma coisa assim? Bom, o Luiz Menezes, ele foi camisa 10 do time, é um dos fundadores do 4 de julho e é uma personalidade histórica da agremiação. Mas isso não deveria ser motivo para o abandono por parte da municipalidade, porque o 4 de julho envolve toda a população piripirense. O 4 de julho torce o simpatizante de todas as alas políticas da nossa cidade. Porém, de um tempo para cá, tudo em Piripiri faz parte de um revanchismo, né, de um extremismo que acaba prejudicando bastante até mesmo atividades culturais, atividades turísticas, né? Tem determinadas circunstâncias que as pessoas, por exemplo, se um evento é realizado por mim ou por alguém que não faz parte da gestão municipal, pode ser o melhor evento possível, como agora recentemente nós fizemos o Piripiri Moiarte, mas muitas pessoas não participam com medo de uma retaliação, de uma reprimenda, de uma perseguição. É um clima realmente muito tenso. Como é que tá? É uma circunstância assim, política que, na minha opinião, ela trouxe esse momento, essa circunstância, ela representa uma involução, uma regressão no tempo. É como se Piripiri, uma cidade de quase 70 mil piauienses, uma cidade cujo eleitorado se equivale ao de Picos, mas é como se é uma cidade que pensasse como estivesse sendo levada a pensar como uma província, né? Por conta da postura de determinados líderes que entendem que a política tem que ser essa guerra contínua, diária, e isso, de certa forma, prejudica vários aspectos da nossa comunidade, dentre eles o 4 de julho. Então, o 4 de julho em campo, ele deveria ser Piripiri, independentemente do prefeito ou prefeita, independentemente de quem seja o presidente ou não do clube, deveria haver uma boa relação e uma harmonia entre ambos. Mas, infelizmente, no atual momento, não há. Como é que está o grupo do senhor lá, politicamente? Bom, Está crescendo, diminuiu, como é que ficou? É minha terra, Feitosa. Piripiri é minha base, né? Minha raiz. A política, assim, ela tem ciclos, né? Então, nós já tivemos votações bastante expressivas, já tivemos momentos de dificuldade. O que nunca mudou foi o meu compromisso, o meu amor pela cidade e o nível de ação e de trabalho que a gente tem por nossa terra. Então, assim, aqui esquecendo qualquer subterfúgio, falsa modéstia, enfim, sendo bem franco, nós fizemos, Feitosa, e edificamos mais de 80% da estrutura física de Piripiri. Quando eu digo nós, eu digo o ex-prefeito Luiz Menezes, o deputado Marden Menezes e o nosso grupo político. Fizemos muito. No campo do esporte, lazer e turismo, praticamente tudo. Desde a criação dos grandes eventos, a Pirifolia, o Festival Piripiri Moiarte, as tradições
das comemorações do aniversário da cidade, que eram realizados com 30 dias de festas e inaugurações de obras tradicionais. Acredito que você e muitos participaram de diversos desses momentos. O próprio 4 de julho, as competições esportivas, o Copom Rural, o Pé de Chulé, o Campeonato Piripiriense. Nós sempre procuramos colocar o município na vanguarda, no expoente, assim, como de fato é uma cidade polo da região centro-norte do estado. Então essa história, ela não se apaga. Então há momentos em que você tem um grupo político mais denso, com mais lideranças, e há momentos, por exemplo, como agora, que a nossa participação a nível local é na oposição local, ou seja, o município está entregue ao grupo político adversário, é natural e muitos acabam migrando de acordo com essa possibilidade de participação junto ao Poder Executivo. Mas, na prática, eu nunca deixei, nunca vou deixar, nunca vou abandonar a minha cidade. Eu vou fazer tudo que eu puder por ela e, claro, se houver o reconhecimento da nossa população, esse reconhecimento, com certeza, vai me deixar muito feliz e é uma motivação para seguir adiante. Mas o meu trabalho, ele independe desse reconhecimento, ou seja, tendo ou não o reconhecimento, eu vou continuar trabalhando. Agora, claro que eu espero esse reconhecimento. Nós temos muitas ações programadas para esse ano e para o ano que vem. Já fizemos muito ao longo do tempo e a gente espera que a nossa população valorize todo esse trabalho e que nos dê a oportunidade de continuar representando essa cidade tão querida a nível de Estado no Poder Legislativo. Deputado, e a nível geral, para a gente encerrar, quais são os seus planos? Bom, Feitosa, O que é que o senhor imagina? Qual é a sua expectativa de votação? O que é que o senhor os projetos que o senhor vai apresentar? É alguma coisa de inovação? Vamos lá. Eu venho de 6 mandatos. Eu fui autor da lei do passe livre intermunicipal para a pessoa idosa. Eu fui o deputado que conseguiu a redução das taxas do Detran ainda no governo Wilson Martins, quando o Piauí cobrava e praticava as taxas de Detran mais caras do Nordeste do Brasil. Nós conseguimos avanços inúmeros em prol da segurança pública, da educação, lutando por melhorias salariais, pela nomeação de concursados, fazendo todo um trabalho em prol das categorias profissionais. Fui autor da lei que definiu o piso salarial para os assistentes sociais no nosso estado. Apoiei todas as bandeiras de lutas das categorias profissionais e dos servidores públicos. Sou autor da lei que classificou como essenciais todos os serviços de atividade física, educação física, academias no Piauí. Você lembra que na época da pandemia tinha bar aberto, o povo podia ir para o bar beber, mas não podia praticar o seu exercício. Nós procuramos mudar essa realidade porque entendemos que a atividade física é saúde. Então, foram projetos, ideias que nós conseguimos implementar na Assembleia Legislativa e que geraram benefícios concretos à população. A isenção do IPVA para o mototaxista, quer dizer, foi uma lei que eu criei. O mototaxista não paga o IPVA e a maioria deles nem sabe que esse foi um projeto de minha autoria. Então nós fizemos muito pelo Piauí ao longo desse tempo. Atualmente, sem partido, eu me sinto livre, leve e solto, como disse, mas tenho lado, tenho posição, tomei essa decisão que para mim foi a mais acertada de colaborar com a gestão do governador Rafael no Legislativo, dando apoio e amparo aos seus projetos, que têm trazido realmente resultados efetivos e impactantes na vida da população piauiense de um modo geral. A escolha partidária, eu não tenho uma pressa, não há por que ter ansiedade, mas posso aqui antecipar que tem uma relação muito próxima com o PSD, através dessa parceria de trabalho com
o deputado federal Júlio César, com a senadora Jussara, com o meu colega deputado estadual Georgiano Neto, nós construímos muitas alianças em municípios importantes do Piauí, como é o caso de Floriano, Beneditinos, São Miguel da Baixa Grande, onde temos uma aliança com os prefeitos eleitos, né, que foram eleitos também com nosso apoio, e diversos outros municípios, como Castelo, Luiz Corrêa, são muitos os lugares. Então essa relação, essa boa relação, essa construção, ela tende a me levar para os quadros do PSD. É o caminho que eu devo seguir de uma maneira natural. É uma consequência dessa semente que nós plantamos diante de tudo que aconteceu da eleição de 2022 para cá. E a partir daí, vamos estar ouvindo as nossas bases, as lideranças do Piauí todo que caminham conosco, e ouvindo o governador Rafael, que é o condutor natural desse processo de um grupo político cujo líder é o governador. Então, ouvindo as nossas lideranças, ouvindo também o governador, essas forças políticas que fazem parte desse grupo, nós vamos estar caminhando juntos, né, provavelmente rumo ao pleito de 2026, onde devo, né, se não houver nenhuma intercorrência de natureza grave, onde devo disputar uma reeleição para deputado estadual. Esse é o caminho do ponto de vista político, né, que se apresenta, que nós estamos, né, palmilhando, passo a passo, sem nenhuma ansiedade, sem nenhuma precipitação. Do ponto de vista de liderança, né, enquanto líder, assim como os demais pré-candidatos e deputados estaduais, o meu momento pessoal, individual, enquanto Marden, deputado estadual, posso te garantir, te assegurar que eu me sinto muito bem onde estou, eu fui muito bem recebido, estou sendo tratado com respeito, com decência, com coerência e com critério, onde estou, nessa base do governador. Também estamos procurando fazer disso um caminho para levar benefícios concretos à nossa população. Anunciamos agora recentemente, e é um grande projeto que eu tenho para 25 e 26, a revitalização do cais da Beira-Rio de Floriano, através de um projeto nosso com o apoio do governador, com o autorizo do governador. Nós estamos levando para Floriano 4,5 milhões que serão investidos numa das obras que eu espero sejam icônicas, sejam referência para a Princesa do Sul, atendendo a um pedido do povo e do nosso prefeito Antônio Reis. O Cais da Beira-Rio vai ser revitalizado, repaginado, preservando a história, a cultura, as tradições de Floriano, mas também se tornando um ponto mais atrativo para o turismo. Vamos anunciar em breve também um investimento na nossa Piripiri, nessa mesma faixa de valor, em torno de 4,5 milhões para a nossa população. Esse eu me reservo aqui ao direito, porque nós faremos esse anúncio oficial mais à frente, daqui a algumas semanas. Estamos aguardando o fechamento do projeto arquitetônico, que está sendo feito pela equipe da Secretaria de Governo responsável, e tem muita coisa boa por vir. Realizamos agora o Piripiri Muiarte, que foi o maior festival da história de Piripiri. Levamos Nando Reis, a Galícia, que é uma cantora do Ceará, levamos o Vitor Fernandes e a Chicabana, em média 20 mil pessoas por noite. É um evento que, a médio prazo, junto com o Festival de Inverno de Pedro II, eles vão dar à região norte do Piauí duas grandes atrações, dois grandes momentos para a atração do turismo. E a ideia não é competir, mas é integrar. Quando o Pedro II realiza o Festival de Inverno, toda a região tem o retorno disso. É o hotel, é o bar, o restaurante, é o posto de gasolina, é a padaria, é a lanchonete, é um ambulante, são os comerciantes que trabalham com moda, do calçado à roupa, à peça íntima, e vice-versa. Ou seja, tem um evento importante em Pedro II, Piracuruca, Piripiri, Capitão de Campos, todo mundo ali se beneficia. Quando é em Piripiri, do mesmo jeito. Então, o nosso papel é esse, estar na Assembleia,
cabeça erguida. Eu tenho, Feitosa, 22 anos de vida pública. 22, 23 anos. Eu não tenho um processo que conteste ato, omissão, falha no exercício da minha atividade pública. 22 anos para 23 anos. Eu tenho uma trajetória política limpa. Não devo absolutamente nada a ninguém. Até hoje, em todas as contendas que ingressei no Poder Judiciário, não lembro de ter perdido uma, porque eu trabalho a partir de um princípio, da verdade. E a partir da verdade, o respeito, a coerência, a transparência. Então, quando eu tomei a decisão de vir para a base do governo, eu não fui soltar recadinho e ficar ali de cochichinho, não. Eu vim a público, como eu estou dizendo aqui, e disse os motivos. Tomei a decisão, não tenho nenhum motivo para esconder uma decisão, porque eu sempre tive lado, eu sempre tive posição. Então, se você é oposição, é porque você discorda de um modelo de gestão. Se você enxerga um modelo de gestão com o qual você mais se afina e com o qual você simpatiza, por que você vai ficar na oposição a vida toda? Onde é que está escrito que o deputado A tem que ser oposição e tem que morrer na oposição? Isso não é time de futebol. Não. Nós estamos tratando de uma atividade que ela é racional e que ela tem como principal objetivo levar resultados à população. Então, se em determinado momento está prestando serviço ao Piauí, colaborando com os projetos do governador, que, na minha opinião, são projetos importantes, relevantes e inovadores. É assim que eu sou, é dessa forma que eu me porto e é dessa forma que eu espero continuar representando o meu estado. Eu sou um apaixonado pelo Piauí, conheço o Piauí em grande parte, a imensa maioria dos municípios, tenho uma relação muito próxima com os municípios, com as lideranças, com a população onde eu sou representante, quer dizer, as cidades, as bases, os municípios que eu represento, eu estou sempre presente, eu conheço as pessoas de perto, eu conheço a realidade de perto, e é assim que eu pretendo permanecer. Deputado Marden Menezes, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um depoimento muito bom, em que o senhor mostrou mesmo que estava falando com toda a facilidade e sinceridade, e eu acho que contribuiu bastante para o nosso estado. Eu desejo a você todo sucesso, Feitosa. Parabéns pelo Pod Costa. É um canal realmente onde a gente vem, e o podcast ele é legal porque ele te dá a oportunidade do diálogo, da conversa. Isso. Dificilmente você consegue tratar de tantos temas interessantes, muitos deles que não são de conhecimento da maioria da população, em uma entrevista convencional. Então aqui a gente tem essa aproximação, e você é um jornalista, um renome aí do nosso jornalismo. Estava olhando aqui os livros aqui do Sherlock Holmes. Me permita fazer uma brincadeira. Você, como jornalista incisivo, investigativo, né? Aqui é uma referência de um detetive. Você sempre esteve na cola da notícia relevante, daquilo que interessa à população. Então eu faço aqui também essa homenagem à sua pessoa, que é um jornalista, uma pessoa que a gente respeita bastante, toda a sua história. Você ainda tem muito aí a acrescentar ao jornalismo e ao Piauí de um modo geral. Muito obrigado. Então, você vai lá, aciona o sininho também, porque também vai para o YouTube, além da TV Lupa 1, canal 8.1. Esse podcast é exibido às 13 horas e também às 23 horas, né? Durante toda a semana. Então, você nos acompanha. E até o próximo episódio.